Boa noite, hoje é terça-feira, dia 24 de março, estamos mais uma vez aqui conversando com vocês. Eu sou Carlos Fernando Andrade, prefeito do YouTube, eu sou Carlos Andrade, para quem quiser me seguir, e nós temos conversado sobre vamos chamar de evolução urbana do coronavírus. Ontem eu comentei com vocês da minha grande preocupação em relação à necessidade de contenção do vírus ainda no município do Rio de Janeiro, né? Hoje o boletim das 19 horas de ontem, é o último que se expediu, dá conta, infelizmente, de um primeiro óbito aqui na cidade, é o quarto óbito no estado. Infelizmente, o problema é exatamente esse: o vírus mata, né? E por isso nós temos que tomar todos os cuidados de quarentena e todos os demais que a gente já conhece e tem se falado bastante. Mas em relação ao Estado, eu chamava a atenção dessa necessidade de não deixar o vírus ultrapassar a fronteira, né? Ele está seguindo, evidentemente, os meios de transporte mais utilizados, que são ônibus rodoferroviário, ou seja, os ônibus e os trens, né? E que ele estava em direção principalmente a Santa Cruz. Vocês sabem que esse ramal de Santa Cruz, ele quando chega em Deodoro tem uma bifurcação e segue em direção à Baixada Fluminense. E isso aparentemente ainda não tinha acontecido. Por outro lado, no outro lado da Baía de Guanabara, nós temos também um núcleo metropolitano, que é Niterói, núcleo metropolitano do leste, portanto, e que tem um nível, um perfil socioeconômico muito próximo ao desses bairros onde tudo começou aqui no Rio, os bairros litorâneos do Rio de Janeiro, e o mesmo cuidado deveria ter acontecido de conter o vírus lá para que ele não se expandisse a São Gonçalo, em direção a São Gonçalo. E hoje, no boletim do dia 22, o estado é sempre um pouquinho mais atrasado, no dia 23, ontem, portanto, nós temos que o número no estado não avançou muito, mas chegou a São Gonçalo, temos 3 casos, né? O que é lamentável, o que é muito difícil agora de você conter, né, numa situação de pobreza e de escassez, né, urbana, de escassez de infraestrutura, como principalmente, e de habitação, por outro lado, nessas áreas conurbadas, tanto do leste quanto oeste. Conurbação, para quem não sabe, é conurbe, ou seja, de cidades que se juntam e formam uma mesma estrutura urbana. E eu vou começar, então, falando, também comentei ontem, da gripe espanhola de 1918. Ela começa em 17, chega no Rio em 18, e o nosso querido Rui Castro lança esse livro excelente, eu aconselho a todo mundo, o Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos anos 20. E ele começa exatamente, ou seja, ele fixa nessa época, nos anos 20, o surgimento dessa nova cidade praiana, balneário, e que ainda habita um pouco a imaginação dos cariocas, dos brasileiros de uma maneira geral, quando na verdade o que a gente tem visto é que o Rio de Janeiro é algo muito maior do que isso, né? Mas em 1918 ele nos conta o seguinte, só um trechinho. De repente, em fins de outubro, 15 mil mortes depois, a espanhola, a gripe, pareceu amainar. Os infectados se recuperavam, os doentes pararam de morrer. Aos poucos, as portas das casas começaram a se abrir. E ele termina esse capítulo dizendo: poucas semanas antes estávamos a milímetros da morte. Agora já eram as vésperas de 1919. Quem sobreviveu, não perderia por nada aquele carnaval. Ou seja, é uma mensagem para a gente, tem tudo a ver, é uma mensagem, acho que, de esperança, né? De estar a milímetro das mortes em 1918. E aí eu fiquei pensando na minha avó, né? Eu juro que fiquei. Porque a minha avó, em 1918, com essa precariedade toda que era a cidade, sem internet, pensem nisso, sem internet, com uma luz elétrica que eu não sei se tinha ou se não tinha, mas enfim, ela tinha uma filha de 2 anos, assim como muitos de vocês
também estão com as crianças em casa, não é? E essa criança de 2 anos, uma filha que ela tinha, era minha mãe, né? Que anos mais tarde veio a ser minha mãe. Então acho que são essas coisas que provam para a gente que enquanto a vida há esperança, e desde que a gente faça as coisas certas. Por quê? Porque quando a gente faz a coisa errada, a chance de dar muito errado é enorme, né? Óbvio. E essa senhora, minha avó, sábia, portanto, como todas as avós, espero que isso seja verdade, porque eu já sou avô também, espero um dia desses virar sábio, né? Mas, enfim, ela dizia que 2 erros não fazem um acerto. É a grande mensagem para mim que ficou disso, porque o que a gente vê é que o primeiro erro é o próprio vírus, a própria chegada dele, a expansão de algo que a gente sabia que iria acontecer desde o final do ano passado, né? E o nível de improvisação que a gente vê do governo é também impressionante. E um deles é uma foto que eu tirei hoje do Globo, o jornal O Globo, que me impressiona muito. Aliás, foram 2 fotos que eu vou mostrar a vocês. Uma não tem muito a ver com o que estamos falando, porque não é a minha área, mas eu acho impressionante isto aqui. Quer dizer, como é que o governo que diz que a gente tem que ficar em casa e evitar aglomerações promove uma vacinação com esta natureza? Ou seja, bota todos os idosos numa fila, né? Eu imagino que a contaminação nesse dia aqui deve ter sido extraordinária, né? Por quê? Para se vacinar de uma gripe que é a mesma gripe que a gente tem todo ano. Mas não é meu caso, eu não sou médico, mas eu sou arquiteto e urbanista, e aí eu encontro isto aqui também. Falávamos ontem da Baixada Fluminense e hoje estamos vendo que isto aqui é nada mais, nada menos do que a estação ferroviária de Nova Iguaçu. Isto foi promovido por um ato de governo. Certo ou se errado, a gente pode discutir. Agora, certamente não foi, né, você chamar todo mundo para o trem, porque os ônibus foram considerados disseminadores de doença, o que é verdade, mas impedir as pessoas de entrarem no trem. Ou seja, na estação passaram a selecionar quem entrava e quem não entrava. Com agravante, quem não entrou também é um povo trabalhador. E ontem eu dizia que a minha grande preocupação é impedir que as pessoas efetivamente não tenham vírus, mas por outro lado não oferecer como alternativa morrer de fome. E é disso que estamos falando. Estamos dizendo que só entrava no trem quem tinha vínculo trabalhista com uma atividade tida como essencial. Percebe? E isto aqui, do ponto de vista da saúde pública, obviamente foi um escândalo, e do ponto de vista social, econômico e do povo trabalhador, é um desastre, porque nós não oferecemos nada como alternativa. Ou seja, o segundo erro que também não conforma um acerto. Mas ontem alguém me perguntava sobre, mas o que você propõe? Né? Eu não chego exatamente a ter uma política de formulação de propostas para isso, exceto essa. Não se pode fazer a pessoa escolher entre vírus e morrer de fome, né? E comecei a perceber que havia já algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem uma rede chamada BR Cidades, de onde eu tirei, por exemplo, que tem um pessoal tratando de www, por favor, você pode até ver assim, rendabasica.org.br, no sentido de pressionar o Congresso a se criar uma renda básica, né, para, enfim, quem estiver naquelas condições e tal. Leio também, em outro lugar, que o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, defende que 100 milhões de brasileiros têm uma renda mínima. E no caso não é renda básica, é renda mínima. Mas é óbvio que alguma coisa tem que ser pensada em termos de governo federal para não oferecer como alternativa morrer de fome a quem precisa se defender do vírus, né? E uma coisa que eu também achei muito interessante foi que o município de Maricá, aqui pertinho, né, também fazendo parte da região metropolitana, colado com Niterói, tem uma moeda própria, que é uma espécie de Bolsa Família lá deles, que é um cartão, né, que é uma moeda que eles usam no comércio, né, local, e que eles chamam de mumbuca. Eu não sei exatamente por que chama mumbuca, mas é o nome da moeda, e lá na situação do cadastramento deles lá,
a Mumbuca tem funcionado também como esse projeto de renda básica ou renda mínima. Então eu acho que era fundamental a gente perceber que coisas têm que ser feitas no âmbito também econômico, não é? Porque quando esse vírus chega em São Gonçalo, não é? Que já temos 3 casos e amanhã nós vamos ver tudo o que fazer, e de fato me preocupa enormemente, desculpe, que nada esteja sendo pensado nesse sentido. E eu vou finalizar aqui, porque já está na hora da gente ir para as janelas. Boa noite.